Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Marisa, sou médica e sou investidora desde 2001. Hoje eu vou falar sobre a Taesa, transmissora de aliança de energia elétrica. Eu gosto muito desse papel. Não é recomendação de compra, mas eu fiz um estudo para te mostrar quanto que a Taesa pagaria os seus dividendos nesses últimos 5 anos, né? Então eu fiz de abril agora, os 5 anos para trás, e você comparando o pagamento desses dividendos, desses proventos, e sem reinvestir os dividendos e reinvestindo os dividendos. Então, eu achei bem interessante, eu gostaria de compartilhar contigo. Deixa aqui as suas opiniões e eu vou dar alguns recadinhos que eu acho importante, tá? Não é recomendação de compra isso, apesar que eu tenho a Thaís em carteira, mas você tem que estudar, tá com o latido do cachorro aqui em cima, gente, a Lady Murphy. Você estuda, veja se te interessa, tá? Em relação ao ativo, eu acho muito interessante, principalmente o setor de energia elétrica para ter em carteira. Não concordo em ter apenas um ativo. O exemplo aqui que eu fiz é de apenas um ativo para que você compare os recebimentos, os proventos nos últimos 5 anos. Mas eu não tenho apenas um ativo, tá? Em carteira, eu tenho acho que 21, mais de 20, né? 21 ativos na minha carteira. Coloque aqui nos comentários, tá? O que você achou? Curta o canal, isso vai me ajudar bastante aqui no canal. Compartilhe com quem tem esse interesse e seja muito bem-vindo. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. É mais didático, tá? O vídeo, principalmente para trabalhar o mindset, porque muitas pessoas não têm noção como começar, quanto que isso vai me render. Então, eu fiz esse estudo para que você possa trocar ideias aqui comigo. Espero que goste. Então, a Taesa, uma transmissora de energia que tem 39 concessões, foi fundada em 2000, né? Deixa eu só confirmar aqui. Desfocou, gente, eu acho que desconfigurou aqui o slide, mas desde 2000, peço perdão aqui, tá? Então tem todas as informações no site, você vai no próprio site da Taesa, você tem todas as informações no RI principalmente, eu acho interessante de pegar essas informações antes de entrar no ativo. E aqui desconfigurou, fiquei chateada com essa desconfiguração, mas tudo bem, vamos lá. Mais informações sobre o dado da empresa, eu costumo pegar qualquer ativo que eu tenho, tá? No site fundamentos.com. Eu deixo aqui a dica para ti. Eu acho muito interessante, eu analiso principalmente aqui da Taesa, eu acho que tem índices muito legais, tá? Que você pode analisar. Então, você vê aqui o PL, eu gosto desse PL, do dividend yield, eu acho que assim, muitas empresas atualmente não tem esse dividend yield, perdão, eu estou com o aparelho, tão atrativo. Eu avalio também a dívida bruta sobre o patrimônio, o ROI, se está em crescimento a empresa, se está dando lucro, tudo isso é avaliado. Aqui você pode pegar também no site da empresa em relação ao payout. É uma empresa que repassa bastante, tá? Então você tem que pensar, eu quero uma empresa pagadora de dividendos, né, de juros sobre capital próprio, para minha carteira previdenciária, para minha carteira passiva, ou eu quero um ativo que ele vai estar em crescimento, vai lucrar bastante e eu ganho através da compra e da venda desse ativo. Eu costumo fazer buy and hold, quero e engordando, né, minha carteira previdenciária. Então, eu gosto de empresas que têm um payout mais alto. Mas isso é muito relativo. Tem outras que têm payout menor, tá? Só que eu peguei esses dados aqui da própria empresa. Você pode pegar no site. Então, vai dando todas as informações. Balancei aqui, perdão. Deixa eu baixar um pouquinho, diminuir minha tela. Ó, tem todos esses dados da empresa. Mas vamos ao estudo, que é o que interessa para a gente aqui nesse vídeo, né? Como é que eu fiz esse estudo? Eu fiz o seguinte, de 2016 até agora, abril de 2021, aportes mensais. Esses aportes mensais, eu fiz crescentes, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui essa tabela, com essa flechinha aqui. Então, eu comecei com o equivalente a R$ 600 por mês, e a cada ano eu fui ajustando esse valor. É uma estratégia que eu faço. Então, eu acho assim, sempre que você puder poupar e comprando ativos, parabéns. Mas se você puder aumentar esses aportes também, e assim você vencer a questão do reajuste inflacionário, do poder de compra, melhor ainda. Então, eu fiz esse estudo
com esses aportes crescentes. Então, não é assim, por exemplo, agora seria em maio, né? Mês que vem eu aumentaria equivalente a R$ 1.100. Então, começando os R$ 600, aumentando R$ 100 por ano. E não faria assim, por exemplo, quanto que a Taesa te paga se você tivesse investido R$ 1.000 por ano de 5 anos para cá. Às vezes, a nossa realidade, a gente não consegue manter um valor fixo e um valor alto. Então, a gente tem que criar estratégias. Eu comecei aqui o equivalente a R$ 600 e fui aumentando os aportes. Então, coloquei aqui também. Então, de 600 a 1.000, maio, que seria o mês seguinte, seria um aumento dos aportes. É o que eu faço da Taesa, eu vou te explicar no final do vídeo como que eu faço, tá? Mas eu acho interessante a gente trocar ideias sobre o ativo aqui. Então, perceba que eu fiz todas essas datas aqui, eu entrei no site da Bovespa, fui pegando o valor da época, porque eu tenho na minha carteira mais ou menos 3 anos a Taesa, então eu não tenho há 5 anos, e não é recomendação de compra, tá? Mas vamos trocar ideias. E aí eu fui fazendo esses aportes e comprando, você perceba, aqui acabou virando aqui, desculpa. Perceba que eu acabo comprando mais ou menos, independente do valor do ativo, porque ele sobe e desce, tá? Eu fui comprando mais ou menos a mesma quantidade, mas respeitando aquela média que eu falei, começando com R$ 600, em torno de, tá? Porque tem mês que vai um pouquinho menos, eu consigo fazer o aporte no mês seguinte, tá? Então, por exemplo, aqui subiu R$ 6, eu consigo comprar um pouquinho mais, em torno de R$ 600, aí sobe aqui, olha, janeiro de 2017 já foi para R$ 700. E assim eu fiz até abril desse ano. Sendo que no total dá um torno de 2.023 papéis. Então, quanto que a Taesa me pagou em proventos nesse intervalo? Aqui eu fiz a tabela, então assim, no total, em termos de proventos, quase 11.300. Repare que tem uma data fixa aqui dos pagamentos da Taesa. Isso eu acho muito legal, porque você consegue se programar. Então, eu vou falar agora fazendo um comparativo na área médica. Você pode aqui, por exemplo, aumentando seus aportes e tendo cada vez mais recebimentos da Taesa, maio, agosto, novembro, você se programar seus meses de férias, dar menos plantão nesse período. É muito comum o médico trabalhar terceirizado, então você trabalhar menos numa clínica popular ou numa clínica de convênio que você trabalha, você se dá algumas folgas, porque você já tem um recebimento na sua renda passiva. Apesar que eu sou da filosofia de reinvestir os dividendos e eu vou te mostrar aqui como compensa reinvestir os dividendos. Mas é só antemão para você saber que a Taesa paga em meses fixos, tá? Ela tem essa tendência a pagar esses meses. Repare que no começo você vai ganhar muito pouco aqui, ó, R$ 35 em maio, 69, 113, dando uma média de 18 e 21 por mês. É pouco, mas de pouco em pouco você vai enchendo, engordando a sua carteira. Então, aqui já no 5º ano, já dá uma média aqui de quase 454, quase não, R$ 454 por mês. Já é um dinheirinho bom, já dá para pagar aqui, dependendo de onde você mora, um condomínio, dá para pagar aqui muita coisa, tá? Então, já você vê, em tão pouco tempo, você fazendo aportes frequentes, o tanto que a Taesa pode te retornar, o tanto que vale a pena ser sócio de uma empresa. Aí você vai decidir que tipo de empresa que você quer. Eu gosto da Taesa, mas eu vou falar sobre minha estratégia mais no final do vídeo, porque eu não estou aportando nesses últimos tempos, agora recente, esses últimos tempos muito recente. Então, lembrar desses meses, tá? Que eles são fixos e você pode programar a sua agenda, independente de você ser médico ou não que esteja assistindo esse vídeo, você pode se programar melhor e você pode colocar outros ativos na sua carteira também, que vão pagar os outros meses e assim você ter renda mensal, sem ser só com fundos imobiliários. Então, no meu caso, eu tenho mais ações que pagam nos outros meses e acaba que eu recebo praticamente todos os meses em ações, fundos imobiliários pagam mensal. Mas eu tenho na minha carteira
costuma agosto pagar melhor, que é o mês que eu me dou férias, que eu me dou mais folga, tá? Eu me programo melhor aqui. Apesar que eu não uso ainda os dividendos, eu só reinvisto. E repare que, então, pouco tempo então, de estratégia, você já tem um recebimento aqui, olha, 1.387, 1.358, quase 2.500 aqui. Olha que delícia receber esse valor. E com isso, você vai receber, comprando mais ativos, você vai receber por ações e vai recebendo cada vez mais. Isso aqui é um estudo de 5 anos. Imagine 10 anos, 15 anos, 20 anos, o tanto que os juros compostos vão atuar aqui. Isso aqui vai aumentar em PG. Então, vai ser bem mais que você vai ganhar. Aqui, a média, o valor total, né? E a média mensal. Se você agora fizer uma estratégia, então eu mostrei o estudo, você recebendo, fazendo aportes crescentes, né? Então, você vai fazer um reajuste anual e você fazendo aportes mensais, recebeu aquilo, né? Aquele valor que eu mostrei agora. Mas se você reinvestir os dividendos, então aquele valor que caiu para ti, você comprar mais ativos além dos seus aportes, você vai ter, em vez de ter 2.000 e pouco, né, que tinha aqui, você vai ter em torno de 500 papéis a mais. Então, 500 papeizinhos onde você vai ganhar por ação o seu dividendo, o seu juros sobre capital próprio. E isso tanto que faz diferença. Como que faz diferença? Eu coloquei um comparativo aqui, tá? Então, você veja, se você quiser dar um stop, deixa eu tirar essa tabelinha aqui. Se você quiser dar um stop aqui para você ver melhor, você veja a diferença de que quando você reinveste os seus dividendos. Você pode pensar assim, mas de 11.200 para 13.000 é muito pouco. Gente, a gente está falando só num prazo curto de 5 anos. Essa diferença tende a aumentar conforme você for fazendo mais aportes e tendo tempo desses juros compostos agirem, né? Aqui, ó, você vê, em torno de 16, 17% de diferença, já é bastante, compensa sim, tá? Veja aqui esse exemplo aqui, ó, do último ano, né, de 2020. Aqui uma média de R$ 454 por mês, sem reinvestir os dividendos. E aqui embaixo, R$ 550 por mês, reinvestindo os dividendos. É quase R$ 100 aqui a mais, só pela estratégia de reinvestir os dividendos. Para mim, R$ 100 é muito bom. E para você, o que você acha disso de já ir ganhando mais todo mês? Claro que é bom, né? Mas eu continuei esse estudo. Porque às vezes, aqui ó, coloquei para reparar aqui, né? Então, às vezes você fala assim, mas eu não quero ficar fazendo aportes mensais, eu queria saber assim, eu pegar um dinheiro e aplicar e deixar lá. Como é que seria isso? Também fiz esse comparativo. Então, 2016 foi quando eu comecei esse estudo. Vamos comparar então, você comprando R$ 10.000, em torno de 500 papéis, 5 anos atrás, quanto que isso te renderia? Como você comprou uma quantidade maior de papéis há um tempo atrás, você vai ter um valor do ticket, um valor da cota maior, tá? Você vê aqui, olha, 158% nesses 5 anos se você tivesse comprado e deixado lá. Em termos de dividendos, que é o que nos interessa aqui nesse vídeo. Temos os dividendos, você repare que é um valor menor. Então, se você não fez aportes frequentes, lembrando que com os aportes frequentes acaba sendo o valor aplicado maior. Então, você deixou lá, você comprou, pegou um dinheiro que você tinha, comprou em ações, deixou lá e recebeu esses dividendos. Você perceba que ali estava R$ 11.000, eu vou fazer o comparativo já aqui mais para frente, tá? R$ 5.400 nesses 5 anos. Então, nesse último ano aqui, equivalente a R$ 129. Lembra, sem reinvestir os dividendos, 454, depois R$ 550. Olha a diferença. Como compensa fazer aportes? Aqui, agora, usando o mesmo estudo, você aplicou R$ 10.000 em 2016, 5 anos atrás, e você falou assim, eu não vou fazer aportes mensais, mas eu me comprometo a reinvestir todos os dividendos que eu recebi. Então, todos esses dividendos, você assim que recebe, você vai e aplica.
e reinveste, dando um total de 773 papéis. Já vale a pena, porque agora você vai ganhar por ação. Então, já é uma estratégia que também vale a pena. Aí você fala assim, nossa, mas a rentabilidade é menor aqui, 130%. Lembrando que naquela época estava comparando o ativo da primeira compra. Agora nós temos compras subsequentes. E aí, comparando? Aqui ficou pequenininho, mas eu vou te falar, tá? De repente na sua tela você consegue ampliar. Então, o primeiro estudo que eu fiz, começando em 2016, fazendo aportes crescentes a partir de R$ 600, aumentando R$ 100 por mês, me dava um total de 11.200 somente em proventos, tá? Aí eu peguei essa estratégia e reinvesti os dividendos, usando a mesma estratégia, porém reinvestindo os proventos, né? Eu falo dividendos, juros capital próprio, mas são os proventos, a renda. Aqui já deu um valor maior, tá? Um valorzinho aqui já está maior, tá valendo a pena. Isso num prazo de 5 anos. Aí eu fiz a estratégia de fazer apenas um aporte no início do estudo de R$ 10.000 e deixar. Repare que você ganha, tem uma valorização do ticket melhor, tá? E talvez você possa usar essa estratégia para quando você quer fazer execução de um lucro, uma valorização de uma ação, para buy and hold, para carteira previdenciária. Eu já não concordo fazer essa estratégia, porque você perde a oportunidade de ter mais dividendos. E reinvestindo aqui com esses 10 mil iniciais, R$ 10.000, né, que iniciamos, você já teria um pouquinho mais aqui, tá? Então, de 20 e poucos por cento a mais. O que eu acho? Eu vou falar Marisa. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Vou ampliar aqui para você. O que eu acho? Eu acho o seguinte, vale a pena se você tiver um valor que você estudou aquela empresa e você vai colocar um pouquinho maior no início, tá? Então, quanto antes você puder aplicar, melhor. Então, se você está pensando em aplicar agora, comece agora, não deixe para depois, para o mês que vem. Isso é comum, quando eu dou aula de educação financeira para médicos, de chegar um médico, fazer uma aula comigo e falar, nossa, adorei, vou começar, muito obrigada, entendi tudo. Aí, depois de um ano, pede uma nova aula, e aí eu falo, não, e nesses 12 meses que se passaram, o que você fez? Ah, não deu tempo, eu estava corrido, estava no plantão, e não sei o quê, e começa a colocar um monte de justificativas. Veja se você, independente de ser médico ou não, se você não está fazendo isso na sua mente também. Então, comece agora. Se você tiver um capital um pouquinho maior que você possa aplicar, não tirando da sua renda fixa, não tirando da sua reserva de emergência, mas um valor que você possa dar inicial e fazer os aportes mensais, reinvestindo os dividendos, essa estratégia que eu faço. Que eu falei para você que eu ia contar como que eu faço. Hoje, Marisa, mas você falou que não está comprando Taesa. Por que eu não estou comprando Taesa nesse último... Tá um reflexo aqui da varanda, agora que eu estou vendo aqui do óculos. Não sei se eu tiro, mas aí eu não enxergo nada. Por que eu não estou comprando Taesa agora, nesse último mês? Porque aumentou muito. Taesa vai pagar dividendos agora, dia 31 de maio, 54 centavos por cota. Então, muitas pessoas se interessaram. Tem pessoas que especulam muito na bolsa, ou aquelas pessoas que são estrategistas no termo de comprar um pouquinho antes que a empresa vai soltar o dividendo, né, o proventos, e vender logo em seguida. Então, quando a Taesa pagar esse provento, vai ser descontado do valor de cota, mas aí, na minha experiência, tende a subir de novo rápido, assim, não faz muita diferença, tá? Mas nessa fase, até a DataX, que vai ser dia 5 de maio, tem muita gente comprando para poder receber, então o valor subiu muito, muita demanda, né? Então, tem um efeito manada aí. E eu não compro agora, porque eu estou achando muito cara. No meu papel, na minha experiência, que eu já tenho algum tempo a Taesa na minha carteira, não está compensando comprar agora. Então, eu vou esperar, vou ver como que vai ficar o valor da cota depois e eu vou voltar a comprar. Então, geralmente, eu costumo comprar, assim, mensalmente Taesa, mas por ter ficado muito caro, então, por exemplo, o último valor que eu comprei, eu coloquei Taesa 11 aqui, mas eu compro a ordinária, né? Tava 10,03, agora... mas se eu abrir aqui e procurar, vai demorar. Tá mais de R$ 13. Então, assim, não compensa para mim, na minha estratégia agora, não compensa comprar. Mas eu pretendo mantê-lo em carteira, então eu faço buy and hold, porque eu quero ter cada vez mais ativos.
E aí, o que que você achou? Você gostou desse estudo? Coloque aqui o seu comentário, vamos trocar ideias, compartilhe com outra pessoa que gosta também desse assunto. Muito obrigada e até o próximo estudo.